Nós vamos passar a pregação da palavra e eu os convido a abrir as escrituras em Marcos 10, 13 e 14. Lembrando que nós já pregamos Marcos 10, 13 a 16 num sermão panorâmico. Na semana passada nós pregamos Marcos 10, 13 em como nós levamos nossas crianças a Jesus, e hoje no verso 13 e 14 nós vamos pregar quais são os empecilhos para que as nossas crianças, os nossos filhos se cheguem até Jesus, baseada aí na atitude dos apóstolos. Marcos 10, 13 e 14, eu vou ler e peço aos irmãos que acompanhem. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se, ficou irado, e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Vamos orar. Nosso Senhor, como nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para poder receber essa palavra no coração e praticá-la. Entendê-la é a parte mais fácil. Ao longo desses sermões em Marcos 10, 13 a 16, temos percebido que as doutrinas que tiramos desse texto são claríssimas e são simples, não são complexas, mas temos visto que a prática delas envolve sim um negar a si mesmo e um seguir a Jesus num verdadeiro discipulado. Por isso eu lhe imploro, afinal somos todos pecadores, que o Senhor nos ajude, que o Senhor venha quebrar o nosso eu, subjulgar nossos interesses aos interesses de Cristo e ao padrão da sua santa palavra. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados agora, para que a palavra não fique turvada, escurecida, para que a luz da tua graça não seja impedida de chegar a nós. Por favor, vira o teu rosto para nós e nos dê a paz. Eu lhe imploro isso, e acima de tudo isso, que esse sermão glorifique a tua palavra, pois ao fazer isso, Cristo, que é a palavra encarnada, será glorificado acima de todas as coisas. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Queridos irmãos, como nós temos visto até aqui, em Marcos 10, Jesus se depara com uma realidade do problema de discipulado em relação à família. Em primeiro lugar, nós vimos que havia um problema na época dele entre os judeus, e inclusive era o conceito dos apóstolos que o casamento era algo que não era tão importante assim. Tanto que os judeus daquela época tinham um conceito muito baixo do casamento. Quando nós usamos aqui Marcos 10, 1 a 12, pedaço por pedaço, nós vimos que alguns judeus defendiam a ideia absurda de que se as esposas cozinhassem mal, se elas falassem alto, poderia haver divórcio e seria legal, justo. E qual a consequência desse tipo de conceito? A consequência, obviamente,
era que as famílias estavam sendo degradadas. Por isso que nós vemos em Marcos 10, 13 a 16, pessoas que eram discípulos de Jesus levando crianças para que ele abençoasse, e os apóstolos, muito tomados da filosofia dos seus dias, do modo de viver dos seus dias, impediam que as crianças chegassem até Jesus para serem abençoadas. Nós vimos aqui que era a opinião de rabinos famosos naquela época, que dar atenção às crianças era como perder tempo com bebedice e com pessoas ignorantes. Esse era o conceito de criação de filhos que muitos dos judeus, inclusive os discípulos, tinham para si. Então nós temos um problema, o problema da masculinidade aqui e, consequentemente, de famílias disfuncionais. Na semana passada a gente viu que é responsabilidade dos pais levar os filhos a Jesus, e nós vimos como fazer isso. Hoje nós vamos ver os empecilhos em relação a levarmos os filhos até Jesus. Mas antes da gente ver esses empecilhos, é preciso que nós mergulhemos na situação atual dos nossos dias, que é uma realidade difícil quanto à família na igreja. O Instituto estadunidense George Barna percebeu que 75% das crianças que nascem na igreja, quando chegam na época da faculdade, abandonam a igreja. Essa estatística estarrecedora levou muitos homens piedosos bíblicos a investigar os motivos pelos quais isso tem acontecido na igreja. E é impressionante que eles perceberam que os motivos são multifacetados, não é um único motivo, mas que no centro de tudo isso estava a família em frangalhos. O mesmo Instituto George Barna percebeu que 50% dos casamentos entre cristãos acaba, ou seja, 50% dos crentes se divorciam. E aí você tem parte do problema, porque criar um filho é um trabalho hercúleo, muito grande. Como criar um filho sozinho? Isso mostra então que famílias deterioradas têm afetado a criação dos filhos e a permanência dos filhos na igreja. Dessa feita, os especialistas em revitalização da igreja e também da família notaram que nós precisamos urgentemente rever os nossos conceitos e admitir os conceitos bíblicos de casamento e de criação de filhos, para que nós levemos os nossos filhos ao Senhor. Até aqui, nós estamos investigando esse texto com uma série de perguntas, tais como os puritanos faziam. A pergunta que nós fizemos antes é: quem deve levar as crianças a Jesus? Nós vimos que esse dever é dos pais, sobretudo dos homens. Por que crianças precisam de um Salvador? Nós vimos porque as crianças são pecadoras. Outra pergunta que nós fizemos é: quais as promessas de Deus para aqueles que querem fielmente levar os seus filhos até Jesus? E nós vimos que as promessas de Deus para aqueles que são fiéis é salvação. Hoje, nossa pergunta vai ser: o que impede nossos filhos de chegar a Cristo? E quando nós voltamos para esse texto aqui, nós vimos que os apóstolos impediram os pequeninos de chegar a Jesus. E você vai falar: pastor, tudo bem, mas hoje nós não temos apóstolos. Então, como que nós vamos fazer? À luz das Escrituras, de outros textos que vão nos auxiliar, nós vamos ver quais são os fatores que impedem nossas crianças de chegar a Jesus. Isso é chamado de analogia da fé. Ou seja, nós interpretamos a Bíblia pela Bíblia.
textos que estão espalhados na Bíblia e que são claros vão nos ajudar a interpretar e a aplicar esse texto corretamente. Então, nossa ideia principal é que os filhos da aliança podem ser impedidos de chegar a Jesus. Quais são os obstáculos? 5 obstáculos. Há mais, mas eu separei apenas 5 nas Escrituras. O primeiro obstáculo para que as nossas crianças se acheguem a Cristo é o coração pecador das crianças. Nós precisamos de começar pelo centro do problema. E a Escritura, ela é categórica em afirmar que o problema do homem é mais do que o seu pecado. Ele é mais profundo, porque pecado tem uma origem. Segundo as Escrituras, o problema real do ser humano é o seu coração. O coração que é a sede de controle da nossa alma, a parte mais profunda e pré-consciente do homem. A Bíblia ensina que do nosso coração vêm as fontes da vida, Provérbios 4, 23. Que Deus fez o coração do homem imortal, Eclesiastes 3, 11. Daí somente as coisas eternas e espirituais nos acalentarem de verdade. Pelo coração, nós temos as faculdades da mente, segundo Deuteronômio 15, 9, ou seja, os nossos pensamentos, da nossa memória, Salmo 119, 11, da nossa consciência, segundo Samuel 24, 10, a sabedoria que Deus dá ao homem, ela está no coração, segundo Crônicas 9, 23, e também o nosso coração é a sede dos nossos sentimentos, Jó 29, 13. Então olha como o coração é importante. Só que tem um grande problema nisso. O pecado entrou no mundo. Em Romanos 5,12, Paulo diz que Adão pecou e o seu pecado passou a todos os seres humanos, e isso afetou o que? O nosso coração. Daí Jeremias 17, 9 e 10 dizer que o coração humano é desesperadamente corrupto, mau. O Senhor Jesus Cristo, Ele não foi na onda dos psicólogos dos nossos dias, que diz que o homem é bom e que o meio corrompe. Jesus mostra que todo o mal na nossa vida, todo o pecado que cometemos, procede do nosso coração, como está em Mateus 15, 18 e 19. Todo o mal vem do nosso coração. E aí a pergunta é: e a criança? Isso vale para ela? Infelizmente, essa terrível realidade espiritual de que o coração do homem é mau, também se aplica à criança, é verdadeira quanto a ela. As Escrituras dizem, no Salmo 58, verso 3, diziam-se os ímpios desde a sua concepção. Então, desde que foi formado no ventre materno, o homem já se desvia de Deus, nascem e se desencaminham, proferindo mentiras. E olha que coisa interessante, nossas crianças nascem falando? Não. Então como que a Bíblia diz que elas nascem falando mentiras? Você já se perguntou isso? Simples. As birras, manhas, choros, pirraças, são a maneira das nossas crianças nos ludibriar e mentir. Veja então que o coração da criança, desde pequeno, ele já é eivado de mentira, pronto para mentir. Por isso Calvino disse que todos nós nascemos com um doutorado do berço, doutorado no pecado. Talvez você nunca seja doutor em nada, mas você agora aprendeu que você nasceu doutor no pecado, desde criancinha, com um título de doutorado. E veja então que quando Deus destrói o mundo nos dias de Noé, Ele diz: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem,
porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. A palavra mocidade aqui é criancice, meninice, ou seja, desde pequeno o coração do ser humano é pecador. As nossas crianças, tenras, indefesas, bonitinhas, cheirosas, são pecadoras. Por isso que se nós deixarmos a criança a si mesma, vivendo a esmo, sem uma devida estrutura e vida que leve essas crianças a Jesus, elas nunca vão chegar a Jesus. O problema das nossas crianças não é o coleguinha, não são as companhias, não é o material da escola dominical, não é um estilo de culto sóbrio e, entre aspas, pouco atraente da igreja. O problema de todo ser humano, inclusive das nossas crianças, é o coração. Então esse é o primeiro empecilho. O segundo empecilho, então, é a negligência na disciplina corretiva. As Escrituras nos ensinam que o meio que Deus usa para agir na vida dos nossos filhos e privá-los do próprio pecado e preparando os nossos filhos para receber o Evangelho, treinando para receber o Evangelho, é a disciplina bíblica pactual. Veja que Provérbios nos ensina isso. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Provérbios 22:15. Em outro lugar está escrito: não retires da criança a correção, a disciplina, pois se a fustigares com vara, não morrerá. Tu a fustigarás com vara e livrarás a sua alma do inferno. Veja então que essa metodologia moderna de nós não podemos disciplinar os nossos filhos, a lei da palmada, vem do diabo, porque a metodologia de Deus para livrar os nossos filhos do pecado e consequentemente do inferno é a disciplina, a correção e a promessa de um resultado que é um resultado que não é que os nossos filhos vão ser gênios, brilhantes, eles vão ser crentes. A disciplina ajuda os nossos filhos a entender uma relação bíblica que nós homens não gostamos, que está em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, ou seja, que nós merecemos de Deus como salário, como pagamento daquilo que a gente faz, a morte. E eu não estou falando só de morte física, mas sobretudo espiritual e eterna, o inferno. É a nossa disciplina que vai ensinar os nossos filhos a reconhecer: pecados têm consequências, precisam de punição, e isso é o centro do Evangelho, porque Paulo diz em Romanos 3:25 que Deus propiciou o nosso pecado punindo em Cristo, para que Ele fosse o justo e o justificador de todo aquele que crê. Ou seja, para Deus lhe perdoar, querido, Ele tinha que punir o seu pecado, mas se Ele punisse o seu pecado como você merece, você passaria a eternidade no inferno. Então Ele puniu o seu pecado em Jesus. Então nem Deus passa a mão no pecado, Ele lida com disciplina. Curiosamente, essa maneira de criar os nossos filhos vai fazê-los entender o que é graça, que é um favor imerecido de Deus para a nossa salvação. E quando nós falhamos miseravelmente nisso, quando nós negligenciamos os nossos filhos em relação à disciplina, nós estamos conduzindo os nossos filhos à perdição. Eu vou citar aqui 2 exemplos bíblicos. Por exemplo, Davi. Davi foi um bom crente, mas Davi não foi um bom pai, infelizmente.
A família de Davi era muito bagunçada, porque Davi tinha problemas no casamento. Várias mulheres, várias paixões. Davi então tinha um filho chamado Adonias, e diz 1 Reis 1, 5 e 6: Adonias, filho de Agagite, se exaltou e disse: eu reinarei. E no verso 6 diz: jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Davi, ao ver o seu filhão querendo usurpar o trono do irmãozinho, Salomão, em vez dele ver o filho fazendo aquilo e contrariar e falar assim: não faça isso, ele deixou quieto. E essa era uma prática, infelizmente, da vida de Davi. Ele já tinha tido esse erro antes, quando o seu filho Amnon possuiu sua irmã e Absalão o matou. Toda a família de Davi deveria ter sido justiçada. Amnon por ter possuído a sua irmã e Absalão por ter assassinado o seu irmão. E o que aconteceu? Absolutamente nada. E ele quase perde o reino. Outro exemplo conhecido nas escrituras é o sacerdote Eli, que era um homem piedoso, mas diz a Bíblia em 1 Samuel 2, 29 e 3, 13: por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do povo de Israel? Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. E qual foi o fim de Adonias, de Absalão e dos filhos de Eli? Mortes trágicas, e não só mortes trágicas, mas o inferno. Como assim? Você já reparou que quando o filho de Davi com Batseba morre, Davi não chora, Davi não se desespera, ele levanta e come pão, e ele diz: eu vou me encontrar com ele. Ele não vai voltar, mas eu vou me encontrar com ele. Então ele sabia que aquela criança morta no ventre ia para o reino celeste e ele ia encontrar-se com ela. Mas quando Absalão morreu, o que ele fez? Meu filho Absalão, meu filho Absalão, porque ele tinha certeza que ele tinha ido para o inferno, por nunca ter disciplinado adequadamente o seu filho. A Bíblia então nos mostra, queridos irmãos, que nós não podemos falhar, nós não podemos praticar o pecado em relação à disciplina dos nossos filhos, porque Deus nos deu a graça, o privilégio, a honra de nós sermos ministros de Deus para os nossos filhos nos nossos lares. Nós somos instrumentos na vida dos nossos filhos para conduzi-los à salvação. Como os pregadores pregam aqui do púlpito, expõem a palavra e nos conduzem à graça, à salvação, à confissão de pecados, ao arrependimento para a fé, lá nos nossos lares. Nós somos responsáveis de fazer isso para os nossos filhos, para que Deus produza no coração deles a verdadeira fé e arrependimento para a salvação. E veja que Deus nos dá uma ilustração desta verdade, um provérbio que nos ensina isso, Provérbios 22, 6, que é muito conhecido, que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho, e quando eles forem velhos, eles não vão se desviar do caminho. O pastor Douglas Wilson diz o seguinte: Deus usa meios para alcançar os seus propósitos de eleição, e os meios que ele designou e revelou para a conversão dos filhos da aliança são pais obedientes, não pais eleitos que são desobedientes no modo como criam seus filhos. Pais obedientes. Não espere você desobedecer a Deus e que Deus vai abençoar sua casa com as promessas de salvação. Terceiro obstáculo: a negligência dos pais no ensino da palavra de Deus, ou seja, a disciplina formativa do caráter e do conhecimento cristão.
a Bíblia nos mostra que é responsabilidade precípua dos pais ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Então não é da escola dominical? Não. Não é do pastor? Não. É dos pais. Deuteronômio diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Mente e prática, coração e prática, e as escreverás nos umbrais das casas. Muitos evangelhos têm escrito versículos bíblicos na parede, não tem nada a ver. Tem a ver que a nossa casa, ela tem uma estrutura familiar, piedosa, pactual, de acordo com a lei. Então esse texto nos ensina que a lei de Deus deve ser inculcada no coração dos nossos filhos através da nossa vida, de maneira que a palavra de Deus fosse no coração da criança, inculcar, de maneira então multifacetado, contínuo e mais experiencial. O que é experiencial? Ficar dando arrupio? Não. Experiencial é mostrar que a religião que brota do coração, ela é prática, e ela se evidencia em amor a Deus, em amor ao próximo, em cumprimento dos mandamentos de Deus. Os pais piedosos nas Escrituras sempre seguiram essa orientação, pais piedosos. Daí o Senhor, na boca de Paulo, dizer a Timóteo: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então veja que o ensino das Escrituras para os nossos filhos é para que eles tenham fé em Cristo, e essa fé em Cristo seja um instrumento de Deus para a salvação deles. Esses pais piedosos, então, eles percebem a importância da palavra de Deus na vida dos filhos. Eles sabem que a palavra deve ser lida e meditada com os filhos e aplicada aos filhos, porque a graça de Deus não vai se chegar a eles, a não ser que eles participem desse treinamento espiritual da graça nos nossos lares. Portanto, nós temos, queridos irmãos, uma missão muito grande e nobre nesse mundo, que não é ficar rico, não é viajar pelo mundo, não é construir império, não é ter casas chiques e roupas maravilhosas. A nossa missão é, desde a tenridade, nós mostrarmos para os nossos filhos que eles precisam de Jesus, e que amarem Jesus é o maior legado que nós podemos deixar para eles. Só que essa missão, ela é negligenciada pelos pais. Os pais hoje acham que dar para o filho a melhor educação da escola, fazer do filho um trabalhador, é a coisa principal. E a gente treina os nossos filhos parecendo num campo militar. Para quê? Para que eles sejam alguém na vida. Mas a gente não treina eles na graça, para que eles se arrependam, para que eles vejam que eles são pecadores. Mas eu estou esperando demais, né? Nem nós mesmos queremos saber da graça, quanto mais eles, né? Se nós não amamos a palavra, se nós não lemos a palavra, se nós não nos deliciamos com as coisas de Deus, com o santo culto, com a meditação, com a oração, com as bênçãos espirituais, é claro que nós não vamos fazer isso para os nossos filhos. E aí a responsabilidade fica com a escola dominical, com o pastor, com os professores. Só que isso não é suficiente. Pense bem, as nossas crianças têm pouco tempo na igreja para ouvir a palavra. Eu sei que é importante trazê-las, e a próxima
meditação nossa vai ser nisso, em relação ao culto público. É importante, eu sei, só que pense bem: quantas horas nossas crianças passam na igreja por semana? Quantas horas? A maioria, 2 horas na escola dominical ou 2 horas no culto. São poucos os que vêm na escola dominical e no culto e trazem seus filhos. Então, vamos dizer de maneira bem bondosa, me permita ser bondoso agora, 3 horas e meia, 4 horas. Mas quantas horas as nossas crianças ficam na escola por dia? Só num dia, 4 horas. Numa semana, 20 ou mais horas. E na tela da televisão, inúmeras horas. E com as babás que não sabem nada de Jesus. E agora você pensa numa balança: qual lado está mais pesado, amigão? Você que é sábio e inteligente, qual lado está mais pesado? Nós enviamos os nossos filhos para os romanos, e eles voltam aos romanos, e a gente fica de cabisbaixo: onde eu errei? Você já sabe. Sinceramente, o que essa criança vai aprender para formar a sua vida? Ela vai aprender um ensino anticristão, secular. Então nós estamos treinando os nossos filhos dentro da igreja para serem ateus, investindo no ateísmo deles, por causa da nossa miserável prática de ensinar os nossos filhos a palavra de Deus, por meio de devocionais com eles, culto doméstico nos nossos lares. E o que dizer das crianças aprenderem as nossas doutrinas? Nem o evangelho básico elas estão aprendendo. E que dizer treinar os nossos filhos numa boa apologética, para quando chegarem na faculdade, colocarem a verdade na cara dos seus professores e amiguinhos ateus, ignorantes, apedeutas. A negligência disso você acha que vai produzir salvação? Boa sorte com isso. Boa sorte. 4º lugar, o que impede os nossos filhos de chegarem a Jesus? Retirando os nossos filhos da adoração pactual. Como eu já salientei ao longo desses sermões, nós temos vivido um tempo de descaso com os filhos. Eles são negligenciados no dia a dia. Os pais não aguentam ficar com os filhos. Nossa irmã aqui que trabalha numa creche disse que uma das mães perguntou: a creche não abre sábado? Não aguento mais meu filho em casa. Então os pais hoje veem filhos como estorvo, empecilho para o trabalho, para ganhar dinheiro e para o lazer. Prova disso: quando você vai no shopping, o que os pais fazem com os filhos? Joga no lugar de brinquedinho. Quando os pais vão no restaurante, que tipo de restaurante que eles vão? Aonde tem a desgraça do brinquedinho. E quando eles vão na igreja, que tipo de igreja que eles vão? Aonde tem a desgraça do cultinho. Entendeu agora? Porque se eles não querem ficar com as crianças no dia a dia, você acha que eles vão querer ficar com as crianças na igreja? Então essa prática do cultinho, que alastrou como uma desgraça, como uma praga, como um câncer nas igrejas, que nunca existiu nas igrejas reformadas até pouco tempo. E infelizmente eu digo, nas igrejas presbiterianas estão borbulhando. Nunca foi bíblica, é horrenda. E eu vou provar para vocês que na Bíblia nós temos exemplos de que Deus sempre quis que as crianças participassem do culto, para elas ouvirem a pregação da palavra. Em Êxodo 10, Faraó diz ao povo de Deus: tudo bem, vocês podem ir embora. E aí lá no verso 9 ele fala: as crianças vão ficar, elas não vão adorar a Deus. Moisés aceitou? Vamos embora, Faraó vai fazer cultinho para as crianças. Que legal, eles vão colorir a arca de Noé. Foi assim que ele fez? Não. Sem as crianças nós não vamos. No capítulo 12, quando Israel vai sair do Egito,
e a grande Páscoa comunitária é celebrada, num grande culto ao Senhor, Moisés fala algo interessante em relação às crianças no culto. Quando os vossos filhos, e a palavra hebraica significa crianças, filhos pequenos, vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos do Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Ou seja, as crianças estavam aonde? No culto. E há aqui uma referência para elas continuarem no culto, de tal maneira que elas iam perguntar: o que é isso aí, papai? Não é assim que as nossas crianças hoje perguntam sobre a Santa Ceia? O que é isso aí, papai? Isso mostra que as crianças participam em assembleia solene. Quando a gente anda um pouquinho mais em Êxodo, no capítulo 19 e 20, a lei de Deus é dada e as crianças estão presentes no Sinai. E tanto que Deus promulga a lei, falando a lei para o povo, e há mandamentos referentes às crianças. O 5º mandamento diz: honra teu pai e tua. Além disso, as festividades nacionais em Israel, nós temos o exemplo da participação das crianças. Lá em 2 Crônicas 20:13, diz: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, quando o rei piedoso promoveu um grande culto ao Senhor, as crianças estavam presentes. Na liturgia que nós lemos aqui em Neemias 8:2, todo o povo de Deus se congregou para culto e as crianças estavam presentes. Neemias 10:1, que é no mesmo contexto, diz que as crianças estavam presentes. E aí veja só, você talvez pergunte assim: pastor, isso é coisa do Antigo Testamento? Não. No Novo Testamento, as cartas apostólicas, elas eram lidas nas igrejas como um grande sermão. Curiosamente, em Efésios 6:1, Paulo escreve: filhos, obedecei os vossos pais, honra teu pai e tua mãe. Ora, faz sentido Paulo falar para as crianças se elas não estão presentes? Colossenses 3:20, ele fala para os filhos obedecer aos pais no Senhor em tudo. Ora, se essas cartas estão lidas e as crianças não estão presentes, para que Paulo vai ser bobo de colocar isso lá? Com tudo isso, eu mostrei para os irmãos o que? Nós não temos amparo bíblico para o cultinho. Então eu quero dar 4 motivos para os irmãos, que eu tirei do livro do Daniel Wright, que fala sobre o culto público, o berçário do Espírito Santo, para que os nossos filhos estejam na adoração. Primeiro, seus filhos pertencem de um modo ou outro ao corpo de Cristo, como Paulo disse em 1 Coríntios 7:14, os nossos filhos são santos. E o culto público é a principal manifestação de que nós pertencemos a Deus e amamos a Deus. Por isso, deixar os filhos vir ao culto público, trazê-los conosco desde a mais tenra idade, vai ensiná-los que o culto é a maior expressão que ele vai poder fazer em relação a Deus. E meus irmãos, veja que coisa incrível, você olhar para um culto e você vê idosos, jovens, crianças, adultos de diferentes idades, e aí você olha para aquilo e vê a grande assembleia solene de todos os tipos de pessoas num só lugar para cultuar a Deus e ouvir a grande pregação da palavra. Isso lembra muito o que acontece no céu, não é? Uma numerosa multidão reunida numa só estrutura para adorar a Deus. Por isso é um fato muito triste que na nossa era as crianças saiam do culto e pior, elas nunca mais retornam, porque quando estão na faculdade, para lá elas abandonam a palavra de Deus e a igreja. Daniel Wright diz: tenho visto e ouvido a experiência de muitos pastores e pais
que lamentaram que uma das razões de seus filhos deixarem a igreja foi porque eles nunca se sentiram parte da igreja, nunca tiveram um senso de verdadeira participação quanto ao que acontecia na igreja. Não era assim quando a gente era pequeno lá em Barbacena, com a antiga criação dos nossos pais? A gente sentia parte do núcleo familiar. Quando chegava alguém para comer em casa, os pais enxotavam a gente como se a gente fosse bicho, não é? Só que hoje a gente faz o quê? Enxota as crianças da igreja, né? Segundo motivo, o culto público é o berçário do Espírito Santo, é o contexto onde a verdadeira fé salvadora vai surgir. Disciplinar os nossos filhos em casa prepara o caminho da graça, mas levar os nossos filhos à poderosa presença do Espírito Santo os coloca de frente com o Criador e sustentador do universo. É o Espírito que cria fé e converte corações essencialmente pela pregação da palavra. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Ora, não tenta mudar o que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que a fé vem por um folheto. A Bíblia não diz que a fé vem por distribuir Bíblia. A Bíblia não fala que a fé vem por uma cantada. Ô meu amigo, está falando que pregação. Não está sabendo ler não. E essa é a questão, o cerne, o centro. Nossos filhos têm a mesma necessidade espiritual que nós temos, de nascer de novo. Então o que elas precisam? Do Espírito Santo usar a palavra para falar o coração delas. E Deus abriu o coração delas como fez com Lídia, Atos 16:14. E dar arrependimento como aos gentios, Atos 11:18. Então os nossos filhos precisam nascer de novo, e eles precisam do dom do Espírito Santo para abraçar a Cristo como Salvador. E onde que o Espírito Santo vai trabalhar? Onde tem pregação. Ouvir a palavra então é uma bênção, porque a palavra de Deus é a sua voz viva ao povo. É Deus falando de maneira ainda mais clara, mais contundente do que quando ele falou no Sinai com aquelas crianças lá. Por isso o culto público, irmão, é o meio ordinário, comum, pelo qual Deus se encontra com o seu povo e lhe concede a graça salvadora. Por isso os nossos catecismos dizem quais são os meios exteriores, fora do homem, pelos quais Cristo nos comunica a bênção da mediação e salvação. Diz assim: os meios exteriores e ordinários, pelos quais Cristo comunica à sua igreja os benefícios de sua mediação ou salvação, são todas as suas ordenanças, especialmente a sua palavra. Se você quer que o seu filho abrace a promessa que nos é dada em Atos 2:39, a promessa para vós outros e para os vossos filhos, você precisa deles ao seu lado, enquanto Deus opera graça no culto. É à medida que nós levamos os nossos filhos a participar do culto conosco, eles não somente vão ouvir a palavra, mas eles vão ser colocados no contexto em que o Espírito Santo opera. Por isso o catecismo maior, na pergunta 155, diz como a palavra se torna eficaz para a nossa salvação. O Espírito de Deus torna especialmente a pregação da palavra um meio eficaz para iluminar, convencer, humilhar os pecadores, para lhes tirar toda a confiança em si mesmos e os atrair a Cristo, para os conformar à imagem de Cristo e os sujeitar à vontade de Cristo, para os fortalecer contra as tentações e corrupções desse mundo, para os edificar na graça e estabelecer o coração deles em santidade e conforto mediante a fé para a salvação. Então o que eles estão dizendo para nós é: irmãos, nós precisamos da pregação, e ela acontece aonde? No culto público. Nossos filhos precisam desse ministério. E ao dizer isso, meus irmãos, eu quero que vocês entendam. Eu sei
que muitos pais vão dizer assim: olha, nós precisamos de outro tipo de ministério para os nossos filhos. E nós devemos dizer: não, eles precisam do ministério em que a palavra está disponível e o Espírito Santo atua. E ao dizer isso, nós vamos reconhecer que a razão de tudo é: nossos filhos precisam de Jesus, e é aqui que eles vão encontrar com Jesus. Mas aí um pai vai dizer: pastor, nós precisamos de uma instrução que seja adequada à idade dos nossos filhos. Eu sei que esses pais, muitos deles, não todos, estão com preocupação genuína e louvável pelos filhos, e por causa disso, então é que a gente tem que falar. Então, o que você tem que querer é que seu filho esteja no melhor lugar possível, para que a graça espiritual floresça na vida deles. E esse lugar é onde a pregação é ouvida, porque Deus promete que esse é o meio que o Espírito Santo usa para trazer pecadores à fé. E meu irmão, todas as vezes que você fala assim: meu filho precisa de ouvir uma coisa que é adequada à idade dele, você está fazendo algo muito grave. Você está subestimando o poder do Espírito Santo de Deus. Se não me engano, e eu estou sendo irônico, o Espírito Santo é criador, não é? O Espírito Santo é sustentador junto com o Pai de toda a criação. O Espírito Santo sopra onde quer de maneira soberana. Não foi isso que o Senhor Jesus Cristo falou para Nicodemos em João 3, 1 a 8? Então não subestime o Espírito Santo. Ele pode pegar essa pregação do seu pastor e salvar o seu filho, mas ele nunca vai pegar o colorido da Arca de Noé e salvar o seu filho, porque nem ele pode fazer isso. Terceiro motivo é que, uma vez que nós somos criados para glorificar a Deus, a maneira mais elevada de se glorificar a Deus é o culto público. Agora, pense bem, os nossos filhos participando do culto público 52 semanas no ano, e até os 18 anos 1870 vezes aproximadamente. O que isso vai causar de impressão neles? O efeito cumulativo, né? E aí você me diz: pastor, mas é tão difícil manter os filhos na igreja comigo. É verdade, especialmente para aqueles que não cresceram debaixo da palavra de Deus e não ensinaram seus filhos a cultuar. Mas pense dessa forma. Vou fazer uma pergunta: é mais fácil criar seus filhos na igreja desde a infância, para que sejam treinados como todos os demais, ou colocá-los em classes separadas por vários anos, e somente quando tiverem idade quase adulta, nós levarmos eles para o culto e fazê-los participar adequadamente? O que é mais fácil? Eles nunca estiveram ali, eles são estranhos ali, e nós somos estranhos para eles. Por isso, Daniel Wright diz: a experiência, ou seja, a vida que ele tem levado junto com outros pastores, mostra que crianças que têm estado em alguma forma de escola dominical ou no cultinho, que para muitas igrejas significa uma infância que atinge até os 12 anos de idade, estarão menos preparadas e treinadas para se ajuntar ao culto público do que se tivessem gasto seus anos iniciais e formativos perto dos seus pais. Tentar fazer com que as crianças velhas se adaptem a algo novo, é muito difícil. Como diz o ditado popular, né? Cachorro velho não aprende truque novo, né? Certa vez, uma pessoa disse o seguinte: a criança é como uma argila. Então, quanto antes você começa a modelá-la, mais fácil é de esculpir. Quanto mais você demora, mais seca e dura ela se torna.
e o seu vasto potencial de modelação é perdido. O coração e a mente dos nossos filhos são uma argila molhada, maleável, e que nós precisamos moldar. Por isso eu repito Provérbios 22:6: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Quarto motivo: incluir crianças no culto desde muito cedo expõe as crianças à linguagem da fé. Crianças não são só argila molhada, elas são também esponjas secas, capazes de absorver uma tremenda quantidade de coisas. Isso é verdade mesmo quando os nossos filhos dizem que estão cansados no culto. Eles estão antenados, eles estão ouvindo. Para muitos pais, essa é a coisa mais temível, né? Contudo, quando os nossos filhos estão no culto, a recitação espiritual, os cânticos, os credos que nós lemos, as orações que nós fazemos, a pregação que é ouvida, se tornam conhecidos dos nossos filhos, familiares à sua memória, e nossos filhos se tornam aptos a falar, cantar, recitar e orar de cor. A mensagem dos cânticos entranha no coração deles. A forma do culto ordeira e reformada parece natural para eles. E mesmo que boa parte do sermão realmente não é retida neles, porque nem nos adultos tudo é retido, vai gerar experiência que são coisas marcantes no coraçãozinho deles. O conteúdo dos cânticos, sermões, são oportunidades então inigualáveis da gente ensinar os nossos filhos e ensiná-los as grandes verdades da fé. Então, como pais, nós temos responsabilidade de chegar aqui e aprender, e chegar em casa e perguntar aos nossos filhos o que foi pregado, o que o pastor ensinou, como os puritanos faziam. E aí eles pegavam aquele sermão e pregavam em casa. Por isso que eu insisto com os irmãos, anotem, porque você chega em casa e pergunta, o que o pastor pregou? E aí você chega e prega para ele lá. E veja, essa imersão, ela é fundamental. Qual é a maneira mais fácil de aprender um idioma? Karine está aqui, é professora de línguas, né? Você acha que é pegar a gramática lá, né? Alfabeto, vocabulário, sintaxe, gramática, não, joga um sujeito no meio daquele povo, pra você ver. Rapidinho ele começa a falar. Já reparou que a gente faz inglês do 5º ano ao 3º ano e não sai sabendo inglês? Agora vai para os Estados Unidos e passa um ano lá para você ver. Se você não for um preguiçoso, você volta aqui, meu filho, dando show de inglês. Então isso tem a ver com o quê? Com o culto que eu estou falando, com as coisas de Deus. Ou seja, a gente tem que fazer o quê? Mergulhar os nossos filhos, imergi-los nessa experiência. E é por isso que Jesus disse: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Lá no culto do 1º século, aqueles irmãos sabiam que as crianças deveriam ler a Bíblia, ouvir a Bíblia, entender a Bíblia nos seus cultos públicos. Então, meu desejo para nós é que a gente mude esse conceito e entenda o quão importante é os filhos estarem no culto público. Quinto e último lugar, e eu vou ser breve. Sabe, um dos grandes empecilhos dos nossos filhos chegarem à fé são os maus oficiais da igreja. Homens que não dão exemplo. Só que, curiosamente, a nossa mentalidade, crente é um bicho maluco, né? Tem que estudar mesmo. O povo fica falando aí, brasileiro tem que chamar a NASA, não tem que chamar a NASA para o crente. Por quê? Os pais dizem o seguinte: meu filho foi criado na igreja, eu fiz tudo o que podia, agora ele está crescido, entrou na faculdade, e eu simplesmente oro para que Deus coloque companhias boas na vida dele e ele não se desvie. Você percebeu que essa frase
que é falada pelos pais e sobretudo por aqueles oficiais que têm filhos fora da igreja, é fatalista e cheia de autojustificativa? É como se alguém dissesse: eu fiz minha parte, então o problema está em Deus, que não quis fazer a dele. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Pais crentes e obedientes na educação dos seus filhos, como nós já vimos até aqui, eles podem esperar que eles vão ser alcançados pela graça. Ora, pastor, o que tem a ver isso com oficial? Tudo a ver, porque a Bíblia ensina a gente escolher oficiais de papais que venceram na criação dos seus filhos. Tito 1,6. Abra comigo Tito 1,6. Está depois de 1 Timóteo e 2 Timóteo. Tito 1,6. Tito 1,6 diz o seguinte: Tito tinha que escolher oficiais para a igreja, né? E aí Paulo vai falar para ele que tipo de pessoas que ele vai escolher na igreja. Então, Tito, que tipo de gente você vai escolher? Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. O que você percebeu aí? Que o oficial, os presbíteros, os pastores têm que ter filhos que são crentes, e não está falando de crianças. Sabe por que não está falando de crianças? Porque eles são acusados de dissolução. Sabe o que é dissolução? Pecado sexual. Você acha que criança, né, com 8 meses, 1 ano, comete pecados sexuais? Então está falando de crianças crescidas, de filhos adultos. Por que Deus exige isso? Porque se o presbítero não é um cristão maduro, ele não pode governar a igreja de Deus. E como que ele mostra que ele é um cristão maduro? Dando frutos na sua vida, de um caráter, como ele diz, irrepreensível, no seu casamento, marido de uma só mulher, mas em que os seus dons e talentos são evidenciados na família e na criação de filhos. Pergunta: quantos pastores e presbíteros têm filhos que não são crentes? Eu conheço aos borbotões pastores que as filhas são lésbicas, que os filhos não são crentes, e que são as pessoas mais terríveis dentro da igreja. Não é crente, mas está dentro da igreja às vezes. Paulo diz: isso desqualifica para o presbiterato. Por quê? Porque os presbíteros são homens da igreja que devem ser conselheiros maduros, guias do povo de Deus, modelos de esposo e pai. Ora, se você não tem um modelo bom, que dirá a réplica, né? E veja, um homem que mima os seus filhos dentro de casa é um homem fraco. E que tipo de líder que ele vai ser na igreja? Fraco. Um homem que é truculento com a sua esposa e filhos dentro de casa, o que ele vai ser em relação à igreja de Deus? Então, muitas vezes, os maus oficiais afastam os nossos filhos da igreja. Como viver esse texto? Primeiro, o mundo quer convencer você e eu de que nós somos bons e que os nossos filhinhos são bons de natureza. Mas basta a gente ser sincero com a nossa consciência, que você vai ver que nós não somos bons e também que os nossos filhos são pecadores. E que se eles não forem freados pela disciplina de Deus através das nossas vidas, eles vão ser fonte de desgosto e lágrimas para os pais. Lembra de Absalão que eu citei aqui? Segunda aplicação: Deus promete aos pais que buscam a sua graça para seus filhos, que Ele vai agir em favor deles. Por isso eu e você, a gente precisa crer, confiar e obedecer a palavra em relação à criação dos nossos filhos,
para que eles sejam uma santa herança do Senhor. Se você falhou nisso, querido irmão, pessoas piedosas também falharam. Mas faça como elas, arrependa-se do seu pecado. Se você ainda não tem filho crescido, o tempo passa rápido. Não negligencie a sua responsabilidade, ela é sua, é a sua grande comissão, ganhar a sua casa para Jesus. Terceira aplicação: cuidado, igreja, com os líderes que vocês querem para si. Vocês desejam modelos de Cristo ou homens fracos que sirvam como desculpas para os seus próprios pecados? Pergunta: você gostaria de um pastor homossexual pregando nesse culto domingo após domingo? Por que não? Como então a igreja tem aceitado multidões de homens que falharam no seu lar, contrariando o que a palavra diz? Esse tipo de mau exemplo tem sido, ao ver de muitos pastores, a causa da derrocada das famílias. Quarta aplicação: o grande comentarista puritano Matthew Henry comentou sobre o texto de Êxodo 10, que eu citei aqui no sermão, quando Faraó não quis deixar as crianças saírem para adorar, da seguinte maneira: por trás de Faraó estava Satanás, que fez tudo o que podia para impedir que aqueles que serviam a Deus levassem também seus filhos a adorá-lo, porque Satanás esteve tão preocupado na história do povo de Deus, em tentar manter os filhos dos crentes longe das assembleias do Senhor. Ele é inimigo de morte das primeiras manifestações de piedade, sabendo quão destrutiva é a piedade aos interesses do seu reino parasita. Devemos suspeitar de que há a mão de Satanás em tudo aquilo que nos impede de conduzir os nossos filhos ao mais profundo nível de adoração a Deus. Em suma, o que ele está falando? Esse tal de cultinho aí é coisa do capeta. Falando numa linguagem bem mineirês. Por isso, em quinto lugar, procure ensinar a Bíblia para o seu filho sistematicamente. Todos os dias separe um momento para ler a Bíblia com seu filho e lhe explicar o que está sendo lido. Por isso, antes de fazê-lo, estude o texto, aplique ao seu coração, confesse o seu pecado e a partir desse texto, pregue Jesus pelas Escrituras e o verdadeiro Evangelho para o seu filho. Aplique as Escrituras e depois ore com ele e por ele. Sexta aplicação: faça todos os momentos da sua casa momentos de ensino e oração. Use as refeições para orar com seus filhos. Ore com eles antes de dormir, ore com eles ao acordar, ore com eles quando eles forem deitar, ensinando-os a confessar os seus pecados que eles cometeram durante aquele dia, e mostre para eles que eles têm que fazer isso do coração, e não de maneira mecânica, como a gente faz. Senhor Deus, perdoa os meus pecados em nome de Jesus, amém. Parece até o Chaves falando, né? E em último lugar, aplique a disciplina aos seus filhos, mas não provoque os seus filhos à ira. Paulo deixa claro que a gente não deve irritar, desanimar, irar nossos filhos. Como nós fazemos isso? Em primeiro lugar, com falso exemplo. Ó filho, eu quero que você vá na igreja, mas eu não vou não. Ó filho, eu quero que você ore, mas eu não oro não. Segundo lugar, com falsas expectativas em relação aos nossos filhos. Tem gente que tem expectativas grandes para os filhos.
A criança tem 2 anos e está ensinando para ele o que é um buraco de minhoca. Mas ensinar o evangelho no coração? Como a gente está orgulhoso hoje, investindo tudo que a gente tem para treinar os filhos para serem alguém nesse mundo, mas serem um nada no porvir. Cobre de seus filhos coisas adequadas e não coisas que são tiradas da sua cabeça. Aonde que está na Bíblia que seu filho tem que acordar às 5 horas da manhã para ele aprender a ser gente? Às vezes seu filho tem hábitos noturnos e você não percebeu isso ainda? Mas a gente quer formatar os nossos filhos de regras que a gente tira do nosso sovaco, mas não da Bíblia. Que coisa louca! E aí a Bíblia a gente não exemplifica e eles não vivem. Isso é exemplo de inadequação. Exija dos seus filhos aquilo que é adequado a eles. Eu jamais posso pensar que fazer diferente é que é o certo. Querido irmão, pare de seguir esses blogs aí, essas falsas blogueiras de internet, que não vivem aquilo que ensinam, e vai seguir a Bíblia. Já dá trabalho demais seguir a Bíblia, quanto mais seguir um bando de gente que não vive aquilo que fala, e que não tem Cristo reinando no coração, porque senão, em vez de ensinar militarismo, ensinaria graça. Que Deus nos dê a bênção de aprender isso, e de sermos sábios, porque a Bíblia diz: o coração sábio conhece o tempo e o modo das coisas. Vamos ceiar, porque a gente é fraco demais para isso.